Então, eu sou o Wesley Júnior de Andrade, eu sou mineiro, cidade de Bocaiúva, no norte de Minas, né, que faz a divisa do Vale de Jequitinhonha e do Vale do São Francisco. Então, eu cheguei aqui no Goiás em 2010, então já vai fazer, tem 14 anos, vai fazer 15 anos. E quando eu vim para o Goiás foi para trabalhar nas comunidades de assentamentos rurais e comunidades tradicionais, com a ATER, Assistência Técnica Social e Ambiental, na área de meio ambiente e na área social, desenvolvendo projetos de desenvolvimento sustentável para assentamentos de reforma agrária. E com isso também vem desenvolvendo projetos de desenvolvimento sustentável, socioambiental, na região do Nordeste goiano. Então, nesses 14 anos, eu venho aqui já atuando em alguns municípios já do Nordeste goiano, com alguns projetos de desenvolvimento na área socioambiental, né? Então, hoje eu me vejo muito, não como um militante na área ambiental, mas como um agente de desenvolvimento mesmo, sustentar desenvolvimentos locais junto com as comunidades tradicionais. Portanto, venho por uma questão profissional. Que é o que o levou a se formar nessa área em Minas? Sim, eu sou geógrafo de formação. Aí, quando eu estava numa especialização na UFMG, na ICA, né, no norte de Minas e Montes Claros, no ICA, aí era sobre água, a especialização. Então eu fui convidado a vir trabalhar, a prestar esse serviço de assistência técnica social e ambiental aqui no Goiás. Aí desde então, quando eu cheguei aqui, eu fiquei, além de ficar encantado com a beleza do lugar também, a região nordeste goiano, há 14 anos atrás, era mais carente, muito carente mesmo, então era considerado o corredor da miséria. Então os assentamentos de reforma agrária nesse momento, apesar de estar efetivado, as políticas públicas ainda não tinham chegado aos assentados. Então eles viviam numa condição assim, de extrema pobreza, debaixo da lona desse negócio. Então a gente veio desenvolvendo esse projeto, né? Era uma equipe, chegou a ter 22 profissionais de todo o Brasil, trabalhando com isso, em Flores de Goiás na época, aqui no Nordeste goiano. Na época a gente pegou uma assistência técnica em 16 assentamentos de reforma agrária e de 2010 a 2015, então eu atuei nessa área da reforma agrária junto com eles. E com isso também eu fui militante também de movimentos sociais do campus e ambientalista. Então a gente fazia projeto de desenvolvimento para que essas comunidades possam desenvolver de forma sustentável e também procurar meios de desenvolvimento de forma simples também, com tecnologias sociais. Podem-nos fazer uma espécie de apanhado, já o fez de alguma forma, sobre a situação 10 anos depois dos primeiros assentamentos aqui na zona, porque já alguns são mais antigos de quando o Wesley chegou, nós já entrevistamos a pessoas e a realidade era complicada. Pode fazer uma espécie de fotografia de qual era a realidade desse corredor da miséria, das comunidades tradicionais, das comunidades quilombola e destas populações assentadas, que é o que encontrou? Bom, então eu vou fazer uma apanhada assim da linha do tempo de 2010, que eu cheguei aqui na região do Nordeste goiano. Agora em 2024, ao longo desses 14 anos, então teve uma queda, uma ruptura muito grande assim, das condições que eles viviam e as condições que eles têm hoje. Então é perceptível esse desenvolvimento, assim. Então, além de algumas políticas públicas que vieram junto com isso, então também tem muita força, teve muita força dos movimentos sociais através disso, mas muita força também de agentes de desenvolvimento que tem na região. Algumas organizações não governamentais também, com desenvolvimento de projetos, e grupo de pessoas também que construíram redes e elos de amizades, que começou também a desenvolver projetos no sentido de cadeias produtivas da sociobiodiversidade. Então, em lugares que não tinham acesso à infraestrutura, hoje então já tem estrada, chegou políticas também de habitacional rural para as comunidades, então eles tiveram acesso a isso. Tiveram acesso à energia. Então, se a gente pegar uma linha do até 14 anos, a gente tinha comunidades, assentamentos de reforma agrária que não tinha energia elétrica. Hoje eles têm todo esse tipo, tem energia elétrica, tem estrada, já tem, alguns têm sua casa, e isso é assentamento que já tinha 15 anos para trás. Então a gente está falando aqui de uma linha de tempo de 14 anos, mas eles já vêm há 30 anos, 25 anos, 30 anos ao longo da sua história. E parecia que estava parada no tempo. Então o que acontecia? Os assentados, eles tinham direito à terra, estavam na terra, mas não tinham nenhuma condição de estar ali. Então, e não conseguiria desenvolver, as políticas públicas não chegavam.
O Nordeste goiano nosso era um Nordeste goiano, vamos dizer assim, esquecido de políticas públicas. Então, ao longo desse tempo foi mudando esse quadro, e eu posso dizer que ao longo desses 5 anos agora, a gente tem todo tipo de acesso de política pública, ficou facilitado. O Nordeste goiano ganhou uma visibilidade, mudou esse quadro de corredor da miséria assim. E o turismo nos ajudou muito nisso e vem nos ajudando. Essa união também dos parques de se desenvolver não só para dentro, como fauna de conservação de espécie, e agora também passar a desenvolver essa parte com as comunidades do entorno. Então isso foi muito importante, tanto para as comunidades se desenvolverem, ter acesso e reconhecerem também como parte daquela unidade também, né? Fazer essa integração. Isso foi muito bacana ao longo desses 5 anos agora, isso ficou bem claro nessas unidades de conservação nossas que a gente tem aqui no Nordeste goiano. Isso ficou evidente, mas também essa questão de tentar manter o cerrado em pé pelas comunidades que nelas estão. Então isso é muito claro, a gente percebe, é perceptível e é notável que quando as pessoas se identificam e se reconhecem, que sabem que ela pode estar fazendo uso do cerrado, a gente tem essa amplitude de continuar deixando e manter o cerrado em pé. Então hoje a gente vê assim, há uma grande rede que trabalha para o desenvolvimento aqui do Nordeste goiano, vamos falar em toda essa região que eu vim atuando já há 14 anos, que está constituindo alguns projetos, está incentivando algumas cadeias produtivas que fazem isso, que a gente busca valorar o cerrado, né? Então dá um valor no cerrado. O cerrado ele é muito importante para a gente, tanto nas questões medicinais, mas também na questão econômica. Para a gente ter isso preservado hoje, a gente está aqui no maior complexo de caverna da América do Sul. São 57 mil hectares um parque desse. Para a gente manter ele preservado, não basta ser só uma gestão do governo, uma gestão da SEMAD. Hoje eu faço parte da SEMAD, hoje estou como chefe dessa unidade, mas para a gente também, a gente precisa que as comunidades elas tenham essa identidade, que o parque também é parte delas, que elas fazem parte do parque, para vir se apoderar disso e fazer também a gestão dessa unidade com a gente, porque a gente reconhece e a gente tem isso muito claro assim, que a centralidade nossa são as pessoas. A partir do momento que as pessoas têm a qualidade de vida, têm uma boa qualidade de vida, utilizando o cerrado como fonte de renda de forma sustentável, então tem várias maneiras, através de sementes, frutos, biojoia, através do turismo de base comunitária, a gente consegue fazer com que o cerrado fique preservado, que as pessoas se apoderem da unidade de conservação. Então a gente tem esses povos lá que são os guardiões daqui. Então é eles que cuidam, eles que zelam, eles que protegem. Hoje as unidades nossas não tinha, só para vocês entenderem essa questão de brigadas de incêndio, a gente não tinha. Então a gente dependia sempre de apoio de fora. Então no estado a gente recorria ao Corpo de Bombeiro, a gente recorria ao ICMBio, ao IBAMA com suas brigadas para ter. Então hoje o estado reconheceu essa importância, então hoje a gente tem os polos de brigadas nas unidades de conservação, e além dos polos de brigadas também a gente vem incentivando outras brigadas voluntárias, brigadas comunitárias. Foi muito interessante que a partir de 2017, quando houve o grande incêndio aqui, que isso para nós foi um dos maiores desastres que houve nas Chapadas dos Veadeiros. Então, quem estava presente naquele momento, em 2017 eu morava lá, eu estava lá dentro, estava lá no Vale Verde, aquilo ali foi todo em chamas também. Então nós começamos a aprender a trabalhar e entender a cultura do fogo. Então nós aprendemos também a utilizar o fogo, fazer o manejo do fogo também, para que a gente não tenha grandes incêndios. E com isso foram constituindo também brigadas para a proteção do cerrado. E hoje também aqui na região do Terra Ronca, no Terra Ronca, foi constituída a primeira brigada. E a gente tinha já brigadistas aqui muito qualificados, pessoas que já conhecem aqui tudo, sabiam combate há muito tempo, mas eles então ainda não estavam se organizados para estar lidando com isso. E com toda essa leva de proteção que veio ao longo desse tempo, desses 5 anos aqui na região do Nordeste goiano,
Então isso foi mudando, então as brigadas foram dando evidência e eles foram se reconhecendo. Então hoje se criou essa rede assim que a gente tem desde extrativistas, pessoas que trabalham com a sociobiodiversidade, vem da sociobioeconomia assim, mas a gente também tem aqueles que fazem o serviço ecossistêmico, são as brigadas, são os brigadistas que estão ali assim e que muitas vezes assim só são reconhecidos naquele momento ali de período de grandes incêndios, mas não, eles vêm ao longo do ano trabalhando com isso, ou seja na conscientização, ou que seja com alguns projetos que eles vão desenvolvendo para preservação também de nascentes de água, manejo do fogo nas comunidades, capacitando outros e atraindo também pessoas assim por esse olhar mais de conservação do cerrado, de manter o cerrado em pé, porque quando eles fazem essa luta, isso é uma luta diária de manter o cerrado em pé, então a gente tem hoje diversas relações de conflitos do cerrado, desde conflitos agrários, desde conflitos econômicos, de conservação, de preservação, do que é melhor do cerrado, até mesmo de entendimento da paisagem do cerrado. Então a gente vê hoje que até mesmo, isso hoje para mim é muito, muito preocupante, porque eu venho de uma formação vamos dizer, socioambiental, ambientalista, que me despertou em 92, na época 92, quando eu estava na minha cidade, através de uma passeata que eu participei num evento no Rio, e depois disso eu não me desgrudei, mas também tem essa questão assim, que a gente vê de produção sustentável. Então hoje, aqui no Cerrado, eu noto que a mudança de paisagem é uma coisa muito da gente se preocupar, porque uma coisa é conservar, outra coisa é preservar, outra coisa é buscar um desenvolvimento e matrizes produtivas. Eu tenho uma formação de residência agrária, de uma especialização que trabalha a agroecologia, então a gente é especialista em agroecologia e comunidades tradicionais. Eu fiz essa capacitação, terminei em 2016 pela UNB, daqui, que foi um curso que foi feito pelos movimentos sociais, pelo programa do governo federal, que era o Pronera, onde era de alternância. Então a gente estudava lá, desenvolvia dentro das comunidades de diversos projetos. E uma das propostas sempre foi a agrofloresta, como soluções para muitas dessas questões de produção e de conservação. E hoje ainda se desperta, está hoje como uma matriz. Mas às vezes a gente faz uma distorção da paisagem. A gente vem numa região onde é campo, onde tem bastante gramíneas, vegetação rasteira, o cerrado disperso, e pensa que aquilo ali está devastado. A gente chega no campo de altitude, um exemplo, um solo hidromórfico, e quer ali fazer uma agrofloresta, transformar um campo em floresta. Então distorce um pouco da paisagem e a compreensão também, porque o cerrado a gente tem várias fitofisionomias, então a gente tem que entender que cada uma tem de grande relevância para a gente assim. Então até na hora que a gente tenta trabalhar com as comunidades hoje, a gente pensa que hoje isso tem que ser visto, o que seria ideal para a gente manter o cerrado, conservar, para a gente fazer a restauração do cerrado. Então hoje a gente tem que pensar muito na restauração do cerrado também. O preservar, o conservar, vai caminhando, está indo, mas a restauração do que já ficou, dos passivos que tem para trás. A gente tem isso também ainda para melhorar e resolver mais. Então eu vejo que essa mudança de paisagem, esse comportamento ainda, a gente tem que alcançar muito. Hoje a gente está no Cerrado Hotspot, hoje mundial, a gente está na reserva da biosfera, a gente faz parte da reserva da biosfera. Eu conheci a reserva da biosfera quando eu ainda morava em Alto Paraíso, uns 8, 10 anos atrás. Depois disso a gente vem trabalhando um pouco esse tema em todos os municípios que eu venho atuando também. E a gente tem parceiros que nos apoiam para difundir a questão da reserva da biosfera, para estar atuando. Hoje tem grupos de jovens, tá engraçado, eu faço parte do grupo de jovens, esse jovem senhor, né, que está falando, mas porque a gente tem que estar incentivando. Então, e o cerrado, por mais que seja assim, a gente está aqui num lugar aqui muito antigo, a gente está dentro da caverna Terra Rouca, então é uma coisa de mais de 60 milhões de anos, então é uma coisa muito coisa assim. O cerrado é muito antigo, mas o cerrado é resiliente, e por ele ser resiliente, ele sempre é uma inovação. Então eu vejo o cerrado como uma coisa que sempre é nova, porque sempre a gente está aprendendo com ele, sempre, cada vez que acontece alguma
alguma alteração nele, ele consegue ser resiliente, ele consegue sobressair. Então isso faz essa maturação. Então a gente trabalhar com esses jovens, até mesmo o que a reserva vem fazendo hoje, assim, montando grupos de jovens, entendendo cada realidade, entendendo as comunidades. A gente tem que ver que para falar da reserva da biosfera, a gente tem que falar dos povos que vivem no Cerrado. Quem está ali dentro do Cerrado, a gente tem diversas comunidades, a gente sabe que a reserva ela não tem fronteira, então ela é muito grande, mas as comunidades elas têm que ser ouvidas, elas têm que ser escutadas, então a gente tem que estar lá na base conversando com eles, assim, porque a proposta de a gente utilizar o que a gente tem na reserva da biosfera do Cerrado para avançar, tem que partir um pouco da comunidade essa resposta. E eles já têm essa resposta, eles já vêm fazendo isso. O que precisa agora é eles serem olhados e ter oportunidade. Então, trazer condições em que elas possam se movimentar dentro do Cerrado, manter o Cerrado em pé, mas ao mesmo tempo gerar renda, dar dignidade, reconhecimento para essas pessoas que estão lá, sua história, a sua cultura, seus modos de vida, suas tradições. Isso é muito importante, isso não pode se perder. Hoje, com o acesso à tecnologia, tudo que está acontecendo assim, muitas vezes fica dispersa. A gente vê que as pessoas ainda não se reconhecem e começa a voltar aquela aculturação assim, só que hoje é da informação, que é muito rápido. Então isso também é preocupante. E esteve a falar de plano horizontal muito amplo, de esse equilíbrio complicadíssimo entre a dignidade e o desenvolvimento com a conservação e a preservação. É um trabalho de equilíbrio que nem todo mundo entende que está no mesmo ponto da linha, né? Vamos a falar um bocadinho a nível macro para que as pessoas que visionem este vídeo compreendam qual é a realidade exatamente. Vamos a começar pela parte da relação com a administração política e depois vamos a falar um bocadinho sobre a estrutura de preservação que é no chapéu da reserva, os diferentes graus de preservação e qual é a realidade atual do Cerrado. Antes, digamos que esta área, este chamado corredor da miséria, estava um bocado deixado da mão do interesse público. Que é o que muda? Quando é que muda exatamente? Porque, quer dizer, a recepção, o processo da reforma agrária já vem do final do século passado e início deste. Mas, claramente, pelo que o Wesley comentou aqui, incompleta. Foi uma tentativa bem intencionada, mas mal gerida ou incompleta. Quando é que muda? Que administração é que toma a decisão e como é que é a sintonia entre o nível federal, o nível estadual e o nível local ontem e hoje? Bom, foi começar a mudar aqui a realidade mesmo. Então, em 2013 a 2015, houve uma mudança nessa lógica da reforma agrária, porque a região começou a receber bastante estrutura de assistência técnica. Então, começou a chegar técnicos, pessoas a vir trabalhar nessa região, de diversos lugares. Junto com isso também os movimentos começaram a se refortalecer através do governo que estava. Então, aí nesse momento, então as pessoas começaram a ter mais informação. E com isso também estava chegando as tecnologias, que foi muito importante, eles tiveram acesso às tecnologias. Nesse momento, então, começou a ter algumas políticas públicas educacionais que levavam as pessoas do campo a estudar. Uma delas foi nesse programa do Proonera, que tinha os cursos que eram de alternância. Então tinha um curso de licenciatura do campo, alguns cursos técnicos na área do campo, onde levava esses jovens da reforma agrária para estudar. Assim eles faziam um trabalho de alternância, eles voltavam também para fazer projetos, desenvolver projetos e começar a incentivar outros. Então mudou um pouco esse quadro de quebra cultural, das pessoas verem a oportunidade e buscarem informação e ter acesso mais direto com a informação. Nesse mesmo período houve essa assistência técnica, foi uma explosão de assistência técnica, onde cooperativas de movimentos assumiram muito esse trabalho, porque eram chamadas públicas, então diversas organizações sociais poderiam atender. Então era feito com recurso público, porém
quem prestava esse tipo de serviço, esse tipo de apoio, eram as entidades sociais, então eram as organizações sociais. Então isso foi muito bom. Então teve organizações sociais sérias que começou a desenvolver, começou a buscar política pública, começou a ter acesso à política pública e com isso foi mudando o quadro. E ao mesmo tempo a expansão das universidades ainda estava, vamos dizer, em ascensão no Brasil. Então o acesso era fácil e as pessoas começaram a ir. Esse foi um marco. Aí após isso, e hoje, com toda essa transparência do serviço público que está ocorrendo no Brasil, isso de forma a nível nacional, mas a governo também, a partir de 2018, aí foi avançando. Aí com isso, em 2020, para o estado de Goiás, as políticas públicas chegou mais acesso aqui ao Nordeste goiano, porque o governador, o Ronaldo Caiado, ele começou a ter uma visão, um olhar para o Nordeste goiano. Então as equipes do estado começaram a vir, a descer na base, olhar, tentar entender o que estava acontecendo com o Nordeste goiano. E através disso, hoje, aqui, se a gente pegar esses 4 anos aqui do Nordeste goiano, onde a gente fez um apanhado, pude estar acompanhando essa dinâmica desse projeto aqui nos municípios, onde a gente não tinha estrada, hoje a gente tem acesso à estrada. Então, quando a gente fala estrada, então a gente tem estrada desde pavimentação, mas o primeiro, que foi o mais importante, foi a ligação com pontes. Então a gente não tinha esse acesso de infraestrutura. Então isso começou a ligar o Nordeste goiano. Então facilitou. Isso facilitou muito também essa interação. Então com esse olhar do Estado, então o Estado teve um olhar de política pública para o Nordeste goiano. E para o Nordeste, quando a gente fala no Nordeste goiano, a gente tem 2 regiões. A gente tem a Chapada dos Veadeiros, que fica acima de 1.200 metros de altitude, vai até 1.600 metros. E a gente tem aqui o Vale do Paraná, onde que a gente está, que é a região turística de Terra Ronca. Então que a gente vai ter de 400 a 600 metros de altitude. Então são 2 regiões distintas, onde a Chapada dos Veadeiros, ele tem o potencial turístico da região toda é grande, mas ela já tem um grande desenvolvimento turístico. E aqui a gente ainda está em ascensão, a gente está ainda gatilhando para isso, a gente já está avançando muito nesse sentido, mas são 2 contextos muito diferentes e que os acessos não eram tão bons. E hoje está bem melhor. Hoje a gente tem acesso daqui do Terra Ronca a Chapada dos Veadeiros, com 240 quilômetros, tudo asfaltado, onde a gente gastava cerca de 5, 6 horas de viagem, hoje você faz com 2 horas e meia, 3 horas de viagem. Então isso foi muito bom. Então o desenvolvimento veio chegando com infraestrutura para o lado governamental. Então teve os programas de governo, tanto federal quanto estadual, que chegaram às bases. Então a gente tem bastante programas acontecendo, programas sociais, tanto do governo federal quanto do governo do estado do Goiás hoje, que chega à base e começa a mudar esse quadro. A gente tem bastante incentivo de cursos e capacitações, então isso foi importante. A Secretaria de Meio Ambiente assumiu o estado todo, que até então eu moro na região há 14 anos. Então a gente não ouvia falar de Secretaria de Meio Ambiente no estado. O estado teve essa aproximação, acolheu as questões ambientais, foi agora, ao longo de 5 anos. Então era uma coisa assim, o acesso era difícil, a gente não via a equipe, a gente não via o estado na área ambiental presente na região. Então com isso também, o que aconteceu? Muitas coisas foram acontecendo como nas perspectiva, mesmo que seja uma perspectiva sustentável, uma perspectiva assim, ambiental, mas de forma errada. Errada no sentido que a gente tem normas, a gente tem leis, a gente tem regras justamente para tentar nivelar uma forma harmônica entre o desenvolvimento
e a questão ambiental. Vamos a isso precisamente, a esse ponto, para que o espectador perceba também isto. Temos o envolvimento recente das instâncias públicas, o que o Wesley está a dizer que também a maior abertura do Estado nas diversas administrações animou também ou ilusionou os movimentos sociais para pegar na reivindicação, para que não só da cúspide viessem projetos, sino da base demandassem projetos, mas existe também uma estrutura, estamos a falar de leis, e estamos a falar dessa conciliação entre os diferentes modelos de desenvolvimento, que o Wesley também adiantou um bocadinho dos conflitos que existem. Pode um bocadinho nos fazer um mapeamento do que é a reserva da biosfera, dos diferentes biomas, dos diferentes graus de preservação, de conservação, assim um bocadinho para que o espectador se situe no espaço e na... Bom, então nessa região que nós nos encontramos hoje aqui, do Nordeste goiano, na região aqui do Terra Ronca, Chapada dos Veadeiros, hoje a gente tem assim, a maior área preservada do estado do Goiás. Então praticamente hoje assim, a gente seria a reserva do estado de Goiás hoje. Então e nessa região a gente tem sítios calungas, a gente tem sítios quilombolas, a gente tem extrativista, a gente tem assentado de reforma agrária, a gente tem agricultor, a gente tem pecuarista, a gente tem o agronegócio convivendo junto. Então é um mix, é uma mistura e é uma relação de conflito ao mesmo tempo, mas que tudo se converge também. Então a gente tem hoje na região também, fala muito, tem garimpo na região, então a gente também é rico em minério, então a gente tem todos os tipos de relações de conflitos, mas também a gente tem também, está acontecendo um grande movimento também, que se tudo começa a se adequar à conservação e à preservação, até mesmo por cobranças hoje de leis, normas legais, certificações que precisam e são exigências tanto nacionais como internacionais de preservação e conservação. Então a reserva da biosfera foi muito bom nessa espacialidade, porque com isso também a reserva da biosfera, o Instituto Espinhaço vem trabalhando a questão das 17 ODS, então isso veio conscientizar, isso trouxe também esse espírito e trouxe também mais ânimo para as pessoas começarem a olhar, vamos trabalhar cada tema também, vamos construir uma agenda, uma estratégia. Então teve isso aqui, então isso foi importante, assim. Então essa foi uma conjuntura assim, que aqui nessa parte nossa, onde que a gente está aqui da reserva da biosfera, que a gente tem que fazer esse diálogo hoje com todos, e um diálogo aberto. A gente tem na região hoje grandes produtores do agro também, que estão trabalhando de formas orgânicas. Então está trabalhando o orgânico, onde a gente teria assim, mas é só uma cultura, é duas culturas, não tem uma grande biodiversidade. Sim, é uma, duas culturas, mas antes era uma, duas culturas, onde usava, vamos dizer, inseticidas, usava alguns insumos que não são insumos poluentes, são insumos que são agrotóxicos, e que hoje convergeu isso e hoje está usando de forma orgânica também. Continua ali com duas culturas, não é uma coisa de biodiversa, mas já é no extrato onde já estava trabalhando de forma que não era tão sustentável, de forma que não degradava também. E hoje começa a mudar o salão. Outros estão investindo também, outros estão trabalhando também, igual eu te falei, a forma da agrofloresta, então a lavoura pecuária. Então está começando a ter essa concepção assim que a gente pode tá abrindo para isso que está acontecendo aqui. Eu vejo que a realidade nossa hoje no Nordeste goiano está acontecendo, mesmo que seja ainda de forma lenta, mas é perceptível. Está acontecendo uma mudança de comportamento na questão sustentável, porque hoje diversas organizações governamentais e não governamentais têm uma agenda, está construindo uma agenda de sustentabilidade para o Nordeste goiano.
Então isso vai de governo aos movimentos sociais, às entidades que trabalham a questão socioambiental, o turismo. A região hoje é pensada para o turismo sustentável. E quando a gente fala a região, são os 20 municípios do Nordeste goiano. Hoje eles se conversam, eles têm um diálogo entre si, hoje, que eles querem o turismo sustentável. Eles querem trabalhar o turismo de base, do turismo de base comunitária, querem também trabalhar o turismo também de massa. Hoje trabalha o turismo internacional. Então hoje a gente tem diversos tipos de produtos, desde produtos culturais, sociais, de visitação ao uso público e de produção assim, que a região oferece de forma assim, sustentável e através do Cerrado. E o Cerrado, ele é o ponto que une todos, Não importa qual seja a linha produtiva, mas o Cerrado é o que une. Então é esse Cerrado que a gente tem que saber lidar com ele, ter uma boa relação e ter essa harmonia, ser uma coisa mais saudável para todos. Qual é a maior ameaça atualmente ao Cerrado? Ou ameaça, poderiam ser várias. Essa pergunta, assim, você fala qual é a maior ameaça assim, do Cerrado, eu vejo que a maior ameaça do Cerrado ainda é nós, né? Ainda somos nós, assim, porque enquanto a gente não nos conscientizar mesmo, de fato, do que nos une ao Cerrado, o que dá qualidade de vida para todos é o Cerrado, seja econômica ou seja no sentido, no aspecto de qualidade de vida, de cultural em tudo, mas o que muda, o maior ameaça ainda é nós. É a forma que a gente ainda vê o que é desenvolvimento. Eu acho que vai muito nisso. Então, às vezes, o que é um desenvolvimento para um não é um desenvolvimento para o outro. A gente tem comunidades aqui que o desenvolvimento que eles querem é só ter o que eles já têm, mas melhorar um pouco algumas condições básicas, que já são básicas. Então, eu acho que ainda nosso é hoje. E as outras são relações de conflitos que sai disso, dessa conscientização que a gente tem que estar mais alcançando ainda, aí que vai vir. Então a gente tem a ameaça de que o fogo é uma grande, eu vejo hoje os grandes incêndios como uma grande ameaça, porque os grandes incêndios a gente perde tudo. Então a gente perde habitação, a gente perde pessoas, a gente perde a fauna, a gente perde a flora, a gente perde qualquer meio de produção. E quando eu falo meio de produção, a gente perde o cajuzinho, eu perco o baru, eu perco o milho, eu perco a soja, eu perco o algodão, eu perco o gado. Eu vou perder as nascentes, vou perder os rios, então vou perder a paisagem, então vou perder o turismo de base comunitária. Então eu ainda vejo que essa questão nossa dos grandes incêndios hoje, isso para mim é o que mais hoje é a ameaça aqui no Cerrado. Além também de grandes desmatamento que há de forma ilegal. Hoje isso eu falo de forma ampla do Cerrado, assim. Então isso hoje também são as ameaças, né? Porque talvez se a gente conseguir ainda, e isso é um fator chave talvez para mudar, talvez isso seja a engrenagem que vai mudar mesmo. Se a gente conseguir valorar o Cerrado, saber que o Cerrado preservado ali está realmente, de fato, remunerando as pessoas, então o pagamento dos serviços ambientais, ele tem que ser uma coisa efetiva, ele tem que chegar nas pessoas que preservam, para justamente a gente conseguir manter ele em pé. Então talvez eu não precisaria abrir área, alterar a paisagem, para estar conseguindo ter uma fonte de renda. Porque a todos os níveis, seja comunidades tradicionais, seja assentamento, seja produtor, seja grande empresário, todos eles também têm um ponto que ela, né, que é a questão da gerar renda. Precisa ter essa geração de renda, seja ela em qual nível. Então isso é importante hoje, é valorar o Cerrado assim, para a gente romper qualquer conflito que seja. Portanto, o Wesley está a falar de praticamente, ou pelo menos numa dimensão de uma espécie de revolução
de consciência. Está a envolver as comunidades em um processo de consciencialização ambiental, orientado também ao desenvolvimento pessoal, que pode preservar esta área na que nos encontramos. Há quem aqui tenha, nesse ponto de equilíbrio, ponha o acento na exploração agroflorestal, mais industrial, nas novas tecnologias. Como se as novas tecnologias, o seu desenvolvimento, fosse suficiente para criar renda e não danificar o meio ao ponto de ser irreversível. Qual é a sua opinião em relação a essa opção? Eu vejo assim, eu sou eu acho que é muito a favor da tecnologia. A tecnologia nos ajuda muito. Todas as matrizes tecnológicas eu acho interessante, mas é o que eu falo, a forma que usa essas matrizes tecnológicas que é o ponto, que é o que pode ou não fazer com a conservação do cerrado, assim. Então, por que isso? Porque até mesmo se a gente vai fazer uma restauração de cerrado hoje, a gente pode usar algumas matrizes produtivas e meios de produção que é utilizado hoje também, vamos dizer assim, para o agronegócio. A gente pode usar esses meios para fazer uma restauração de cerrado. E hoje ainda tem esse conflito. As pessoas falam, não, mas eu não vou usar equipamento, eu não vou incentivar equipamento para estar utilizando. Então a gente vê que a gente tem esse conflito assim, e eu vejo que as tecnologias elas devem sim chegar nas comunidades tradicionais, assim, o uso. Hoje isso ajuda, isso é qualidade de vida, isso é dar dignidade também ao trabalho. Uma coisa é você ir ali, ter que limpar uma área para você fazer ali o seu quintal produtivo, você vai ficar ali uma semana, 6 horas da manhã a 11 horas da manhã, depois de 3h30, 4 horas que o sol baixou, às 7 horas da noite, limpando a área com uma enxada. Outra coisa é eu pegar uma roçadeira, a gasolina, e fazer isso numa manhã, fazer isso num dia, que eu economizei 6 dias de trabalho, que eu já estou aqui na linha de produção, então eu já ganhei uma semana de produção. Então, as tecnologias eu vejo que são fundamentais, devem chegar, tem que chegar, e também as tecnologias de alcance às comunidades tradicionais, tem que chegar. E quando se inventam diversos tipos de equipamento para um tipo de produção em larga escala, a gente tem hoje o cerrado com diversos frutos e sementes que a gente precisa de fazer esse manejo correto. A gente precisa de equipamentos que atendam essa demanda também para corte. A gente tem dificuldade das castanhas. As castanhas do cerrado, elas têm uma proteção. Então para corte, para tudo, para despolpar, então para fazer uma farinha de jatobá. Então isso é importante que se pense também as tecnologias voltadas para o cerrado. Algumas universidades hoje já estão com uns trabalhos muito avançados com isso aqui. A gente tem até a Universidade Federal de Goiás, que vem fazendo um estudo com alguns frutos do cerrado, está dentro das comunidades assim, para melhorar. E o estudo não é só para a questão da gastronomia, então é para a questão também de óleos essenciais, dos aromas, para a questão da tintura natural. Então já está começando a mudar. E isso é tecnologia. Quando a gente desenvolve uma pesquisa, um estudo que vai estar trazendo alguns tipos de equipamentos ou ferramentas para a gente, isso é importante. Então eu vejo assim que o que muda é a lógica. De qual que é a lógica dos meios de produção, a matriz produtiva que você quer estar utilizando. Então o que vai mudar muito vai ser isso. Eu posso ter as tecnologias assim. Estamos a falar aqui de uma espécie de intensificação produtiva mais respeituosa, né? Mais respeitadora do meio. O Wesley já falou de diferentes aspectos da produção. Um aspecto importante é a produção para comercialização, por exemplo, destes pequenos produtores, cooperativismo, em que ponto se está, e em termos de intensificar a produção para não ampliar a área producida ou
retirada ao cerrado natural, há transferência de conhecimentos, dentro da medida dos possíveis, entre esse agronegócio altamente tecnificado e estes outros atividades agrícolas mais reduzidas? Portanto, cooperativismo e a questão de transferência de conhecimento. Sim. Hoje já tem uma rede, então tem redes aqui hoje no Cerrado. Aí eu estou falando uma coisa mais ampla mesmo, mais micro, do Cerrado, que trabalha com isso assim. Então há cooperativas, há redes construídas de produção, de venda, de logística. Também foi crescente aqui na nossa região também, as feiras, então ajudou também a comercialização e também na qualificação dos produtos. Então hoje acontece diversos projetos socioambientais, alguns em cooperativismos, alguns em redes, alguns isolados em grupo. Eu vou citar um exemplo muito bacana, que é o Coletivo das Mulheres da Sociobiodiversidade daqui, do povoado de São João, do Terra Ronca. Foi muito bacana, eles estão começaram há um ano atrás, então em 2023 eles começaram, agora está com 1 ano e 2 meses, então eles vêm desenvolvendo os produtos em 3 cadeias produtivas: gastronomia, algumas já utilizando coisas do Cerrado, artesanato e as biojoias, e tem as que trabalham também com as plantas medicinais, com ervas também. Então, e esse grupo, além de ter essa parte da sociobiodiversidade, eles também têm a feira que eles se organizam. Então essas feiras não é só aqui, então diversos lugares assim. Então com isso eles foram melhorando seus produtos. E como foi surgindo esses grupos também, então foram surgindo eventos, feiras maiores, que concentram eles, então isso na região, fora daqui. Então muitas vezes consegue, com apoio, hoje o Estado está fazendo isso também, está tentando assim, fazer com que eles cheguem nesses lugares para mostrarem seu produto, verem, ter essa troca de experiência, e quando eles vão e voltam, então começa a qualificar. Então os produtos começam a se qualificar. O que a gente tem hoje, isso ainda é uma grande caminhada para a gente chegar, é na qualificação em selos, certificações. Para os produtos também ter essa lógica dessa troca de experiência, de conhecimento, da gente também adquirir as experiências que já tem dos produtos de grande escala, todos qualificados. Então a gente já viu que com eles a gente acessa o mercado mais rápido, é a gente qualificar esses produtos da sociobiodiversidade para chegar nos mercados também com certificação, com selo, estética, ter um produto mais qualificado assim mesmo. E para isso a gente também precisa dessa qualificação também das pessoas, né? Isso é importante. Então há essa relação de troca de experiência, sim. Eu vejo que hoje do agro com as comunidades tradicionais, em ambas as etapas, sempre ensinando o outro e aprendendo com o outro assim. Alguns já têm um olhar assim, outros não. Tem um olhar ainda de resistência e de relação de conflito. E em relação o Wesley também adiantou um bocadinho a certa preocupação, a abertura de estradas, eletrificação, movimento de pessoas, um afluxo de pessoas que vêm em turismo, pessoas que se fixam aqui. Falou também da questão das redes sociais, dessa culturação potencial, não é? Dessa perda. Há risco que esses projetos de turismo comunitário que nós conseguimos vivenciar diretamente, também esse nível, ou esse equilíbrio, essa dignidade e esse desenvolvimento dentro de um limite, quer dizer, em sintonia com o meio, se desequilibre por terceiro, também por um hipotético sucesso, por exemplo, do turismo, um turismo massificado, um turismo... É uma coisa que sempre o risco, sempre eu vejo que há sim, mas eu vejo hoje assim que a forma que está sendo pensado, está sendo trabalhado assim, muito transparente até mesmo com as comunidades, talvez a gente não aconteça isso em certas regiões.
E em algumas sim, a gente vê que a gente já tem hoje um turismo massificado, hoje assim, um turismo muito grande hoje na Chapada dos Veadeiros. Aqui a gente está um turismo que está iniciando, mas são lógicas diferentes talvez, porque se a gente pegar, se a gente comparar a nossa região que está começando, então onde as comunidades podem participar da forma que ela está sendo construída para construir junto, isso muda um pouco, até mesmo nas condições de receber. O que vai diferenciar se será um turismo de base comunitária ou não, será isso, a comunidade atentar que o turismo é um grande impulsionador do desenvolvimento da região, fazer parte, ter essa identidade e começar a assumir também que ele que tem que proporcionar isso. Então, quando a gente fala assumir mesmo, um exemplo é hoje aqui no Parque Estadual de Terra Ronca. Hoje aqui a condução é feita só com turismo, só com condutores locais. Então, hoje se vir um guia nacional aqui, automaticamente, pela norma, pela regra, o que já é colocado, eles são obrigados a estar contratando um condutor local. Então, esse condutor local, ele tendo essa conscientização, que ele também vai ter que fazer o papel dele e o trabalho dele, que é parte dele, desenvolver o turismo de base comunitária, é aquele momento que ele vai estar ali, na hora que ele for fazer seu pacote, montar seu produto turístico, ou estiver com o seu turista, fazer um passeio e já ir orientando ele, ó, a gente também tem Dona Maria, que vende tal produto, café da manhã lá faz isso, a gente já tem o seu Zé que está com o seu mel ali, a gente tem uma vivência ali numa propriedade, onde se você quiser passar o dia hoje, você vai colher com eles, você pode plantar com eles, você pode tirar um leite, ou se simplesmente você pode ficar ali e pegar uma gastronomia no fogão de lenha. Então é ele começar também a fazer esse ciclo e mostrar tudo que eles têm. Hoje a gente tem assim, um turismo aqui rico também cultural, então a gente tem diversas coisas, então ele começar a fazer esse turismo cultural, então a gente tem as pessoas aqui que podem fazer a apresentação, então é fortalecendo eles. Então isso eu vejo que se a gente tiver essa cadeia completa, a gente não se perde esse turismo de base comunitária. Ele pode o quê? Ele pode modernizar no sentido, aumentar o fluxo, aumentar o número. Eu posso ter, hoje eu tenho na minha casa aqui, eu consigo dois, três chalezinhos, 3 quartos reservados, e sou um nativo, sou tudo, mas eu vejo que aquilo ali está despertando, eu começo ali dentro da minha propriedade, já ampliando, já fazendo um restaurante, já fazendo outra coisa, ou mexendo só mesmo com hospedagem. Então eu posso modernizar os serviços, também ampliar, mas sem perder isso que vai ser eu trabalhando, vai ser minha família, vai ser meu vizinho, então vai ser meu filho, e manter a comunidade gerando renda, dando qualidade de vida para elas, melhores condições, e com isso trazendo melhores estruturas também, precisa de melhores estruturas também para acontecer. Então a gente vem tentando buscar isso assim, até qualificando, capacitando. A gente hoje vem fazendo isso para a região. Quando eu falo que a gente vem fazendo, existe hoje um elo de parceiros no Nordeste goiano hoje, entendeu? São grandes, nos 20 municípios, que desde o poder público, a iniciativa privada, as organizações sociais fazem esse diálogo. Então hoje existe essa corrente hoje, então, e isso está favorecendo que a gente caminhe dessa maneira. Então é pensado, então desde o empreendedor, do nativo ali, do local mesmo assim, da comunidade, e do empresário que está pensando isso, porque vê que essa junção aí é um ganho para todos, e querendo ou não, todos querem hoje que manter o que a gente tem hoje aqui no Nordeste goiano, assim, da gente ser referência nessa questão da preservação e da conservação. Aqui na Reserva da Biosfera do Cerrado existem diferentes, na tipificação de áreas de uso agrícola, uso para gado, depois há áreas de preservação e áreas de conservação integral, privada ou pública. Nós estamos agora mesmo no Parque Nacional da Terra Ronca. Pode-nos falar um bocadinho
deste espaço, porque é de preservação integral, mas aqui habitam pessoas. Qual é o horizonte dessas pessoas que estão aqui? É para sair da área do parque? Como é que se relaciona o parque com o entorno? Então eu vou falar do parque e vou ampliar um pouco para o entorno, para entender, porque hoje a gente está praticamente aqui, é um mosaico de unidade de conservação. Então o Parque Estadual de Terra Ronca, ele tem 57 mil hectares, ele é o maior complexo de caverna da América do Sul. Então a gente tem hoje 5 cavernas para visitação, para uso público, mas a gente já tem o plano de manejo de 13, já pode estar trabalhando o uso público das demais cavernas, né? Que a gente tem aqui hoje, que vai ser para visitação, mas a gente tem mais de 200 cavernas já catalogadas e 60 delas molhadas, que passam rios, águas, e mais a descobrir ainda. A gente tem pintura rupestre. Hoje o parque, ele de 57 mil hectares, 62% dele hoje já é a área do estado, então já é indenizada. Então a gente tem 38% ainda que não é, mas está em processo de indenização para o proprietário, para a gente ter ele todo, o estado ter todo a posse das 57 mil hectares. E há relações de conflitos de uso ainda no parque, devido também que a gente tem comunidades tradicionais ainda morando dentro do parque. Então a gente são pequenos agricultores, proprietários, que têm ali sua horta, fazem o uso também do extrativismo, no sentido assim, mais para eles, para a família cultural mesmo assim, criação de gado, algumas criações de gado, pequenas criações de gado, então eles ainda fazem esse uso. A gente reconhece o direito de propriedade, então o parque foi criado em 89, então a partir de 89 as atividades que eles já estavam exercendo dentro da sua propriedade, eles mantêm aquela atividade exercendo, não pode estar ampliando, abrindo novas áreas, essas coisas, mas mantém o que estava e pode continuar fazendo isso. Há essa relação de conflito, a gente tenta lidar da maior forma, porque a gente vive naquela relação de conflito. Existe uma lei nacional do SNUC, 9.998 do SNUC, que ela, 2000, né, que ela exige algumas coisas, então a gente tenta cumprir isso, mas também tem essa relação que eles são os proprietários, são os donos, e a gente reconhece. Tranquilo. E uma pergunta, aí, ou seja, reconhece o direito de propriedade e há uma série de proprietários que estão sendo indemnizados para abandonar, mas a comunidade tradicional tem uma exceção, ou não? Ou também é para... Não, pela lei do SNUC, assim, a unidade de conservação integral, ela não permite, no sentido assim, que tenha pessoas uma atividade morando com atividade. A tendência é que todas elas sejam indenizadas e que possam ir para outras áreas, para que o parque seja 100% preservado e conservado assim, com seus objetivos. Quando há essas pessoas morando, enquanto não há essa regularização, essa indenização, então é reconhecido que eles fazem o uso de lá, mas não pode ampliar suas atividades. No caso aqui do Parque Estadual de Terra Ronca, a gente, além do parque, a gente tem uma reserva extrativista vizinha, que é a Reserva Recanto das Araras de Terra Ronca, que é da gestão federal, onde as pessoas, e ela é de uso sustentável, onde as pessoas podem fazer uso dela, morar nela e trabalhar de forma sustentável. Então, desde o extrativismo, produção, pequenas criações e o turismo também de base comunitária. E ao entorno do parque e da Resex, abraça eles, a maior produção fica em Guarani. Então o Parque de Terra Ronca, ele hoje abrange 2 municípios, São Domingos e Guarani de Goiás. E a gente tem a APA, que é a APA da Serra Geral do Goiás. A APA da Serra Geral do Goiás, ela veio para fazer essa proteção dessas unidades de conservação. E ela é de gestão também estadual. Eu estou como gestor dela também. Então ela também... Tem um órgão também de participação da representação de diferentes... ela é gestão também da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Estado, a SEMAD. Eu sou o gestor do Parque Estadual de Terra Ronca hoje, estou como gestor também da APA da Serra Geral.
E na APA da Serra Geral também, então ela pode ter também o uso do solo para atividades. Então pode a pecuária, pode plantio, então algumas atividades também, turismo, então ela também é aberta para esse tipo de atividade. As pessoas, é uma unidade de conservação onde as pessoas são proprietários do terreno, então cada um tem sua propriedade privada ali, mas é uma área que tem normas específicas também. Então isso faz com que essa área nossa do Parque Estadual Terra Ronca, ela tem uma regulamentação ambiental mais restrita de uso, que faz com que se preserve mais assim. E dentro do parque a gente tem o nosso zoneamento, então a gente tem desde área restrita a áreas para uso de infraestrutura, que geralmente são as que são de uso público. Então a gente tem algumas zonas já mapeadas dentro do parque. E essa APA tem conselho consultivo também composto por elementos vizinhos dos diferentes interesses, administração, comunidades? Sim, hoje como o parque e a APA, a gestão da SEMAD, então hoje o conselho é um conselho único, é o COMPETE, então é um conselho que é o conselho do parque e também da APA. Então a gente tem no conselho assentados, a gente tem donos de atrativos, a gente tem os condutores, donos de pousada, universidades, as ONGs também. Mas, portanto, tem a ver com pessoal que, mesmo não estando aqui, como pode ser uma universidade, tem atividade aqui ou não necessariamente? Isso, é aberto o edital e as universidades estaduais, federais, aí elas se propõem a fazer parte do conselho. Mas aí os conselhos, hoje a gente tem a Universidade Federal de Goiás, a gente tem o EG, então a gente tem essas universidades hoje que fazem parte do conselho. E tem os órgãos do governo também, do turismo, meio ambiente, que é a gestão do parque, tem das secretarias de meio ambiente, de turismo dos municípios, de educação, aí tem o IFAM, tem o SECAV, então são diversos órgãos, até federais, que fazem parte do conselho. E aqui no parque, se o Wesley tivesse que dizer 2 ou 3 recursos, espécies de fauna e de flora emblemáticas ou características, que nos poderia referir? A gente tem aqui hoje a raposinha, né, do campo. A gente tem onças, então a gente tem desde onça pintada, a gente tem a onça parda, a gente tem também as araras aqui, a gente tem algumas araras endêmicas nossa aqui muito. Tem a firula, né, que é uma espécie rara aqui do Paraná também. Hoje é símbolo até do município de Guarani, ela é uma arara, então a gente tem diversos tipos de fauna, assim, diversos, de flora também. Então a gente tem aqui as veredas nossas, que são maravilhosas, então são quilômetros de veredas preservar. Então a gente tem o Buriti, que é um símbolo também nosso, que é até um símbolo também da APA aqui. A gente tem o Piqui, a gente tem o Baru, a gente tem o Jatobá, então Aroeira. Então a gente tem diversas espécies assim. A gente tem aqui no parque também a Mata Seca também. Então o Parque Estadual ali hoje, eu falo que ele é muito interessante, que ele é contemplado assim com todas as fitofisionomias do cerrado. A gente tem um maciço, o calcário passando entre a gente, que passa em 4 estados. Então a gente tem uma diversidade assim muito grande mesmo. Se a gente for falar aqui, a gente até perde assim de... Existe, já que há essa preservação, conflito entre a fauna silvestre e as comunidades? Ou que as comunidades... a gente tem alguns relatos assim de onça matar algumas criações assim. Então eu acho que o maior conflito seria mais esse mesmo assim. Fora isso, assim, não vejo algum conflito assim, não. Não há problemas porque as autoridades de preservação pretendam recuperar ou preservar, porque a caça é proibida. A caça é proibida.
E em relação ao uso de recursos florestais, por exemplo, as comunidades, presumo que aproveitem, passam Temos corta de madeira. sim, a gente tem essa relação de conflito, de caça, ainda ocorre assim, então a gente assim, sabe que tem a questão da caça cultural, historicamente, assim, que as pessoas daqui, por falta de acesso à alimentação, aos tipos de carnes, antes isso já vem cultural, que fazia sua caça ali para comer tudo. Tem a caça também predatória, tanto para venda, para comercialização, assim. Hoje diminuiu muito, foi o que eu te falei, há 5 anos atrás, o parque, a gestão do parque não tinha tantas condições, o governo não olhava muito para isso. Então, era meio ineficiente. Há 5 anos para cá, então, o parque se estruturou. Quando eu assumi o parque, vai fazer 5 anos agora, era eu e um funcionário. A gente não tinha equipamentos, a gente não tinha uma enxada, a gente pedia emprestado para as comunidades. Hoje a gente é 16 funcionários e a gente tem equipamentos, hoje é aquela questão da tecnologia, equipamentos de ponta. A gente tem desde perfurador de solo, a gente tem drone, a gente tem equipamentos de veículo, então a gente tem equipamento de armadilhas fotográficas. Então isso facilitou muito. Com isso também houve a questão da gente ter efetivo. Então se você tem efetivo, então as equipes começam a circular. E a gente começou também a ter relacionamento com a comunidade. Então a comunidade se aproximou. Então a comunidade se tornou nossos guardiões também daqui. Então isso foi diminuindo. As pessoas foram entendendo também o processo, a gente vem fazendo conscientização, trabalho de educação ambiental, então isso foi diminuindo mais, essa questão da caça, assim. A relação da madeira também, então a gente tem esse grande conflito aqui, que a gente tem muita madeira de lei, aroeiras, são madeiras nobres, então, mas com a movimentação de equipe também, com o turismo aumentando, as pessoas circulando, isso também dificulta um pouco, então vem diminuindo. E a gente vem fazendo monitoramento, tem as fiscalizações também, vai fazendo esse mapeamento, então isso vai acabando um pouco, mas ainda há. Eu vejo que essa relação de conflito ainda tem que ser mais trabalhada, isso é ao longo de um tempo mesmo, não é uma coisa tão fácil, tão simples, não. Não é o que a gente queria, né? A gente queria uma coisa que seja mais simples de estar se resolvendo, mas ainda não é não, a gente tem que trabalhar mais com isso. Quais diria que são os maiores desafios destes 20 municípios, com as suas peculiaridades cada um e as suas especificidades, mas em termos gerais, quais são os maiores desafios que encara no futuro esta relação socio-natural? Então, a primeira, eu acho que um dos maiores desafios nosso ainda é conseguir dar uma melhor qualidade de vida e dignidade para as pessoas que estão dentro do territórios, assim, porque a gente tem bastante comunidades ainda meio que isolada no sentido de ter essa transformação assim socioeconômica de fato e respeitando o que elas já têm de conhecimento. A gente só valorando e qualificando aquilo que as pessoas já sabem fazer. Para mim hoje esse é um dos maiores desafios, porque muitas vezes assim aparecem programas e projetos que não condizem com a realidade deles, então é muito recurso desprendido, tanto recursos humanos quanto financeiro, para depois a gente ver que não deu certo. Então o maior desafio seria esse mesmo, é o que a gente busca fazer quando a gente entra para dentro das comunidades, ouvi-los para depois construir junto com eles. Portanto, os projetos ou o futuro tem que partir do desejo de base com a ajuda do conhecimento de fora. Isso, a gente tem que fazer essa união, a gente tem que ter essa harmonia e esse elo. E isso não é difícil, a gente tem muita coisa já acontecendo no território que já mostra, já comprova que está funcionando, que é bom, as pessoas estão mudando suas realidades e com isso a realidade do local está sendo construída dessa maneira assim, isso é bem saudável. E já para fechar a entrevista, a última pergunta, para um mineiro assentado há tantos anos aqui,
envolvido nesta tarefa, que é o Cerrado para você? O Cerrado para mim hoje é minha casa, assim. Eu sinto bem eu no Cerrado. Quando eu falo tanto o Cerrado no sentido humano das pessoas, eu sou geraizense, vim lá do norte de Minas, hoje eu estou aqui na Serra Geral de Goiás, mas com as pessoas, com a cultura, esse acolhimento que eles têm, mas também quando eu estou, igual eu estou aqui no parque, eu estou dentro do Cerrado, que eu estou na mata, aquilo me recarrega, aquilo me harmoniza, aquilo me impulsiona assim, a acreditar que realmente a gente pode ser igual o Cerrado, a gente ser resiliente. Isso me fortalece, isso me dá força. O Cerrado para mim é força.